Olá, eu me chamo Ana e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, que foi tema do meu TCC, que é o uso da Psídio guajava como possível antifúngico frente a candidíase albicans e sua aplicação em uma forma farmacêutica. A minha orientadora foi professora doutora Solange Aparecida de Paula. A Psídio guajava, popularmente conhecida como goiabeira, é uma planta nativa de áreas tropicais e subtropicais pertencente à família Mitácea. Na medicina popular, as raízes, as folhas, os frutos, elas vão ser usadas com propósito medicamentoso, tanto através de infusão como decocção para uso oral ou tópico. Então podemos ver que a psídio ela apresenta uma grande versatilidade. Ela pode ser usada tanto como alimento como também agente terapêutico. Ela vai ser constituída por taninos, flavonoides, saponinas, carboidratos, alcoóides, terpenoides, compostos fenólicos, entre outras estruturas. Essas outras estruturas foram descobertas recentemente. E os compostos fenólicos, eles vão ser os mais importantes. Isso porque a ação farmacológica dessa planta vai estar associada à presença desses compostos. E a busca por novos tratamentos vem crescendo o interesse em torno dessa planta, e pesquisas in vitro e in vivo já demonstraram o potencial dela como cotratamento em diversas doenças de alta prevalência, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, infecções bacterianas, parasitárias e fúngicas. Nesse cenário, os fungos do gênero Candida são o principal alvo de ação farmacológica antifúngica da Psídio guajava. A Candida albicans é a principal causa da candidíase, responsável por 85 a 90% dos casos de candidíase vaginal. E essas infecções elas vêm se tornando um grande problema de saúde. Isso porque esse micro-organismo ele faz parte da nossa microbiota natural, mas em certas circunstâncias ele pode se tornar patogênico, causando tanto infecções superficiais como também infecções sistêmicas, levando o indivíduo até a morte. Esse fungo ele vai possuir uma grande capacidade de se adaptar. Ele pode formar biofilme, pode sofrer transição morfológica. Então, dessa forma, a goiabeira ela vai possuir um efeito antifúngico fungistático que vai impedir o desenvolvimento desse fungo e vai afetar esses fatores de virulência. O principal tratamento para a candidíase é o fluconazol. Porém, por que a busca por novos tratamentos? Porque tem se visto que esse micro-organismo tem adquirido resistência a esse antifúngico. E acredita-se que isso pode estar sendo causado tanto pelo uso inadequado do medicamento, em doses inadequadas, como também o uso profilático. Dessa forma, o objetivo principal da pesquisa foi desenvolver um creme vaginal obtendo o extrato etanólico da Psídio guajava e testar in vitro em cepas de Candida albicans. Então, para começar, nós colhemos e tratamos a matéria vegetal. Essa matéria vegetal ela foi obtida na UESB e depois ela passou por desidratação em estufa a 45 graus por cerca de 5 dias e ela foi triturada para a obtenção do extrato etanólico posteriormente. O extrato etanólico, nós mantemos ele em maceração por cerca de 7 dias em solução etanólica a 96% e depois ele passou por rota evaporador. Para a formulação do creme, nós usamos base creme Uniox C, que é uma cera alta emulsionante não iônica, e preparamos 5 amostras. Na primeira amostra, não tínhamos o extrato, na amostra 2 tínhamos o extrato a 0,3%, na amostra 3 a 1%, a amostra 4 a 2% e a amostra 5 a 3%. Todas essas amostras elas passaram por testes de estresse para poder simular possíveis instabilidades. Esses testes de estresse foi centrifugação e temperatura. Em seguida, nós passamos para um ensaio antifúngico. Esse ensaio antifúngico ele foi realizado com uma cepa de Candida albicans obtida pela empresa Newprove. Nós primeiro preparamos o inóculo e fizemos a inoculação da placa.
O inóculo ele foi obtido através da preparação de uma suspensão padronizada pela atuação do tubo 0,5 da escala de McFarland em BHI enriquecido. E o ensaio ele foi realizado em triplicata. Então, nós utilizamos placas de Petri com H-Salburode que foram previamente preparadas. E em seguida, usando um suave estéreo, nós espalhamos esse inóculo sobre a superfície da placa. Em seguida, para o teste de suscetibilidade por difusão em poço, nós realizamos fizemos esses poços com o fundo da ponteira de 5 ml, então tiramos pequenas porções desse agar e nesses poços preenchemos eles com 100 microlitros das amostras diluídas a 1/2. E utilizamos o fluconazol na concentração de 2% como controle. Resultados. Como eu disse anteriormente, as amostras passaram por dois testes de estresse para poder prever algumas instabilidades. Essas instabilidades elas não ocorreram. Porém, na centrifugação ocorreu uma cremagem da emulsão, que teve então essa formação de espuma sobre a superfície das amostras, que logo desapareceu quando elas ficaram em repouso. A segunda imagem, nós podemos ver o teste de difusão em poço e podemos obter algumas informações a partir dela. A primeira informação é que o fluconazol que utilizamos como controle, o fluconazol a 2%, ele não teve formação de halo de inibição. Podemos supor que talvez essa cepa ela seja resistente ao fluconazol. A segunda informação que obtivemos aqui é que a amostra 1, que não continha o extrato, ela apresentou formação de halo de inibição. Isso se deve por conta da presença de conservante que existe na base. E as demais amostras, que eram as amostras que continham o extrato, teve formação de halo de inibição, que é bem nítido aqui. A análise estatística ela foi realizada com o software ANOVA e, de acordo com os dados estatísticos obtidos através da análise de variância segundo o teste de Tuck, a amostra 5, com a concentração 3, ela foi a de melhor resultado. E as demais amostras elas não apresentaram uma variação estatística significativa, como a gente pode ver aqui na amostra 3 e 4. Porém, a gente pode observar uma coisa entre a amostra 1 e 2. A amostra 1, lembrando novamente que era a amostra que não continha o extrato, e a amostra 2 já é a amostra que contém o extrato na menor concentração. Podemos ver que existe uma variação estatística entre elas, sinalizada aqui com essas letrinhas. E isso pode apontar para a gente que, apesar da influência do conservante, o extrato ele possui ação sobre a Candida albicans e a interação entre base e extrato possibilitou a ação antifúngica. Enfim, a conclusão é: os resultados do estudo foram satisfatórios, demonstrando que a Candida albicans foi sensível às amostras testadas, porém houve a influência do conservante presente na base. Dessa forma, a perspectiva futura é que seja realizado novos estudos com outros extratos e com novas concentrações, separando as frações dos compostos conhecidamente antifúngicos da planta, além de testá-los em formas farmacêuticas como gel e filme mucoadesivo.